sou Davi Ataíde, psicanalista clínico, e nessa manhã eu quero falar com você, pai e mãe, sobre um tema muito importante. E o tema é o papel da família em tempos de pandemia. E esse tema, obviamente, nós vamos abordá-lo dentro do contexto escolar. Ou seja, nesses novos tempos, qual é o papel da família na educação dos filhos ou dos alunos nesses tempos de pandemia? E por que é tão importante isso, gente? Porque a pandemia ela mudou tudo. Repare que a pandemia afetou o trabalho, a pandemia afetou a economia, a pandemia afetou as relações interpessoais. Segundo alguns dados, aproximadamente 1,6 bilhão de alunos foram afastados ou perderam aquele contato presencial com a escola. Isso falando de 160 países. E como fazer? Não é tão simples quanto alguns imaginam, cancela esse ano e volta ano que vem. Não, porque toda a estrutura de calendário escolar, ela é pensada de acordo com a faixa etária, ou seja, existe aquele conteúdo que o aluno deve aprender aos 7 anos de idade, porque aos 8 anos ele já deve estar aprendendo outra coisa. E nós temos que nos adaptar. Nós temos que fazer algo para que nossos alunos, no caso filhos, não se prejudiquem ou não se prejudiquem tanto, porque toda adaptação ela traz algum desafio. Como eu disse, nós tivemos que nos readaptar em muita coisa. Os professores, por exemplo, eu tenho conversado com muitos professores, e os professores que até outrora eram acostumados ali, habituados a lecionar usando um quadro, um canetão, um giz, de repente tiveram que gravar vídeos, pensar em outros tipos de atividade para que os alunos fizessem em casa, outros métodos de avaliação, ou seja, todos estão tendo que se adaptar. E falando dos alunos em específico, você que é pai, mãe, você que cuida de um aluno, você tem o desafio de participar dessa adaptação escolar na vida desse aluno. É um desafio, não é fácil. Mas desafios eles existem para serem vencidos, Eu acredito que você quer o melhor para o teu filho. Você deseja o melhor para a tua filha. E esse desejar o melhor deve se externar através de atitudes, de atos. E nós vamos falar sobre alguns atos, algumas atitudes que nós podemos ter, ou os papéis que podemos assumir na educação dos nossos filhos em tempos de pandemia. Então, primeiro eu quero falar com vocês sobre as aulas online. O nosso papel, ou um dos nossos papéis em tempos de pandemia, é levar a sério as aulas online e as atividades propostas. E isso é muito importante, porque alguns acabam não dando a devida importância a isso e enxergam a aula online como algo não necessário, as atividades, porque não estão no ambiente de escola, mandou para casa. Não, pai e mãe, cuidado. Hoje ou seja, o ambiente escolar, ele deixou de ser naquele prédio público e ele foi transferido, mesmo que temporariamente, nós ainda não podemos mensurar por quanto tempo ou como isso vai se desenrolar lá na frente. Agora esse ambiente escolar, ele passa a existir dentro das nossas casas. E aquela seriedade que nós exigíamos dos nossos filhos, olha, quando estiver na sala de aula, presta atenção, lá na sala de aula não conversa, na sala de aula faz a lição. Essa mesma seriedade, ela deve também acompanhar toda essa estrutura para dentro da nossa casa. Ou seja, nós devemos levar a sério as aulas online. Eu entendo que para os alunos muitas vezes é difícil. Meu filho não gosta, meu filho não se adapta, não se acostuma. Eu entendo isso, mas nós não podemos desistir. Se for necessário e possível, que eu sei que é uma realidade que nem todos conseguem viver,
Mas se for possível, senta ali com teu filho durante a aula, assista a aula com ele. Agora, no mínimo, isso eu acredito que todos nós podemos, ao fim do dia, pergunte. Nós não perguntávamos quando ele chegava da escola como foi na escola, e se não perguntávamos, agíamos errado. Precisamos perguntar, precisamos nos interessar pela vida escolar dos nossos filhos. Agora, no fim do dia, pergunta: filho, assistiu a aula hoje? Como foi? Como deixou de ser? E a lição? Fez? Não fez? Qual a tua dificuldade? Nós precisamos levar a sério tudo isso. Nós precisamos levar a sério as aulas online. E quando os nossos filhos enxergam seriedade em nós, quando os alunos enxergam seriedade na família, a tendência é que ele também leve aquilo a sério. E essa seriedade passa pelo ambiente. De alguma forma, nós precisamos proporcionar um ambiente adequado para que os nossos filhos e filhas consigam estudar no ambiente doméstico. Então, é complicado, por exemplo, um aluno se concentrar numa aula tendo que administrar um barulho excessivo à sua volta. É difícil. É difícil um aluno se concentrar na aula se naquele momento de aula ele tem que desempenhar tarefas domésticas. Ah, Davi, mas meu filho, ele vai ficar em casa e não vai fazer nada? A pergunta é, se ele estivesse na escola, ele não estaria ajudando em casa. Então, não é porque agora ele assiste a aula em casa que aquele momento, aquele horário, aquela agenda de aula deva ser burlada ou deva ser deixada de lado para que ele possa ajudar nos afazeres domésticos. Não. Nós temos a missão, é nosso papel proporcionar um ambiente doméstico adequado para que os nossos filhos e filhas possam estudar. Às vezes, você tem dificuldade com esse ambiente. Poxa, Davi, eu moro numa casa, são 3 cômodos para 15 pessoas. Eu entendo, realidades diferentes, cada um de nós vive uma realidade. Agora, de alguma forma, nós precisamos buscar, pelo menos, amenizar esses impactos. Então, poxa, são 3 cômodos, 15 pessoas em casa. Qual é o momento mais tranquilo? Essas 15 pessoas, como a gente pode realocar de alguma forma no ambiente externo? Nós devemos pensar. E na dúvida, procure o coordenador da escola do teu filho, procure a direção. Se você tem contato com a professora, converse com a professora, exponha as dificuldades ali do ambiente doméstico. E eu tenho certeza que esses profissionais que são extremamente capacitados, preparados, vão lhe orientar e vão lhe ajudar. Mas o nosso primeiro papel é esse: levar a sério as aulas online, as atividades propostas e respeitar aquele momento de estudo dos nossos filhos, dos alunos. Ok? Um outro ponto sobre o nosso papel, e aqui é muito importante também. Não fale da escola como se ela fosse um depósito de alunos. Nós não sabemos quando as coisas vão voltar ao normal. Nós não sabemos, é uma incógnita para todos nós. Alguns dizem que as aulas voltarão presencialmente ainda esse ano, outros dizem que nós vamos voltar aí numa mistura híbrida, né? Híbrido já é a mistura, um método de ensino híbrido, ou seja, parte online, parte presencial. Muito tem se falado, mas a verdade é que nós não sabemos. Datas já foram marcadas para o retorno das aulas e, infelizmente, por conta do agravamento da pandemia e de vários fatores, essas datas foram adiadas e hoje nós vivemos aí um momento em que não podemos marcar uma data. Nós podemos projetar algo, mas não podemos bater o martelo. E onde eu quero chegar? Um dia esses alunos voltarão para a escola. E a visão que eles têm da escola não pode ser deturpada. Então o teu filho está ali, às vezes você olha para ele e fala: essa escola, eu não vejo a hora de você voltar para lá. Eu não vejo a hora dessas aulas voltarem porque você em casa... Não faça isso. Não faça isso, porque isso pode perverter a imagem que o aluno tem da escola. Vamos ser bem honestos, pessoal, sejamos honestos.
Muitos alunos estão gostando de não ter aula presencialmente. Muitos estão gostando. Né? Crianças, adolescentes, eu já fui criança, já fui adolescente há muito tempo, mas já fui. E na época que eu era criança, que eu era adolescente, às vezes faltar na escola era uma alegria, dependendo da situação. Só que hoje, os nossos filhos, as nossas filhas estão muito tempo longe da sala de aula ali, literalmente falando da escola. Como eu disse, o ambiente educacional ele adentrou os nossos lares, mas o estar na escola, o ambiente escolar, literalmente falando, o prédio ali, a escola, os nossos alunos há muito tempo não têm contato, há mais de um ano. E essa volta, esse retorno que cada vez mais se aproxima também. Ele pode ser muito tranquilo ou ele pode ser traumático. Então, não trate a escola como um depósito de alunos, mas anime o teu filho para o retorno, desde já. Cada vez que ele apresentar alguma dificuldade ali no online, ó filho, eu sei que está difícil, mas as aulas vão voltar logo logo, se anima aí, se esforça, nós estamos juntos, fique tranquilo, a escola vai voltar e tal, tal, tal. Anime o teu filho para o retorno das aulas. Ajude o teu filho a entender que é só um momento. É só um momento, é uma fase que está passando. E logo, logo, essa é a nossa esperança. Logo, logo estaremos juntos de novo nas salas de aula. E o último ponto que eu gostaria de abordar aqui é: aproveite essa oportunidade para se aproximar do seu filho através da educação. Nós vivemos uma vida hoje muito louca, é tudo muito rápido. Você viu aí agora, habilitaram a função no WhatsApp para que você ouça o áudio das pessoas 2 vezes mais rápido. Gente, eu não sei se vocês conseguem entender o que está acontecendo. Tudo na vida está se preparando para que seja tudo rápido. Tudo muito rápido, é como se nós não tivéssemos um segundo a perder mais na vida. E eu sou contra perder tempo, mas eu também acredito que toda essa correria, toda essa loucura é a tendência, não há como fugir disso, mas se não for bem administrada essa transição para uma vida mais corrida e tal, isso pode trazer muitos prejuízos. E um dos prejuízos que eu tenho identificado é justamente o afastamento entre pais e filhos. Poxa, o fato do seu filho ter que estudar em casa, passar tanto tempo em casa, não é um problema. Não é um problema. É uma oportunidade. É uma oportunidade de se aproximar. É uma oportunidade de estar perto, é uma oportunidade de conhecer o teu filho. É uma oportunidade de conhecer as demandas, os receios, os medos, né? Receio é medo. Os medos do seu filho, as dificuldades escolares dele. É uma oportunidade, se aproxime. Não é porque a escola agora, entre aspas, funciona dentro de casa que você deve sair. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se aproxime do seu filho. Toma tempo ali com ele, como eu falei alguns minutos atrás. Toma tempo sentado perguntando da lição, perguntando da matéria, perguntando de tudo que for relacionado à educação, às vezes até dando uma fugida do tema da educação, porque na escola não dá, né? Mas em casa, entre pais e filhos, a gente abre essa brecha aí, perguntando para ele como ele está, perguntando da vida. Aproveite essa oportunidade. Onde muitos enxergam problema, veja oportunidade. E eu quero encerrar aqui esse momento afirmando que a participação dos pais na vida escolar dos filhos sempre foi muito importante, sempre foi crucial, sempre, sempre. Pré-pandemia, desde que o mundo é mundo e esse sistema escolar foi criado, a participação dos pais é de grande importância, muita. Mas, nesses tempos de pandemia,
essa importância dobra, triplica. Porque agora nós estamos com a responsabilidade, entre aspas, ali, boa parte dela, dentro da nossa casa, para que os nossos filhos progridam na vida escolar. Você deseja o melhor para o teu filho, eu desejo o melhor para o meu filho. Só que esse melhor hoje, falando de educação escolar, depende muito de mim e de você. Muito, 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 muito. E se nós não assumirmos o nosso papel hoje, quem pode pagar uma conta alta lá na frente são os nossos filhos. Eu quero chamar a atenção para o que eu disse no comecinho da nossa conversa. Existe um calendário escolar. Então, os alunos com 7 anos, determinado assunto, com 8 anos outro assunto, 9, 10. Ou seja, os anos não serão perdidos. Nessa fase que teu filho está, nessa idade que ele está, a responsabilidade, em grande parte, não só, mas em grande parte, para que ele passe por essa etapa, seja com 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 anos, a idade que for, a responsabilidade em grande parte é nossa. Por isso, pai, mãe, você que é responsável por um aluno, assuma seu papel. Motive-o, ajude-o e se aproxime dele. Eu quero encerrar afirmando que é um desafio, não é fácil, mas é possível. Recapitulando sobre o papel da família em tempos de pandemia. Primeiro, leve a sério as aulas online e as atividades propostas. Tudo tem um porquê. Cada aula, cada atividade é pensada por professores, diretores, coordenadores, gente especializada, gente preparada para aquilo. Segundo, anime o teu filho em relação à escola. Anime teu filho em relação à escola. E terceiro, aproveite essa oportunidade para se aproximar do seu filho no meio de tudo isso. Ok? Eu quero agradecer a você que assistiu, está com a gente até agora. É desafiador. Esse novo tempo que nós estamos vivendo é desafiador. Mas procure, na dúvida, na dificuldade, procure os coordenadores, os professores, os diretores. Procure, eles vão ter alegria e prazer em lhe orientar, em lhe ajudar, em fazer o que for preciso para que você consiga assumir o seu papel dentro do ambiente escolar que agora está dentro das nossas casas. Ok? Gente, um abraço a todos. Tenham aí uma excelente tarde, nós já estamos aí caminhando para a tarde daqui a pouco. E um abraço a todos e até breve.